amados irmãos, é com imensa satisfação que eu vos salvo com a mais perfeita, santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um comentário sobre o livro de Jeremias e nós vamos estar comentando sobre o capítulo 2 de Jeremias, que no capítulo 1 nós comentamos sobre a chamada de Jeremias. Agora no capítulo 2 nós vamos estar comentando sobre a infidelidade de Israel. Mas antes, se inscreva no canal e deixe aqui o seu like, para que a plataforma possa subir o nosso conteúdo e ele alcançar mais pessoas. O seu like também, ele é de extrema importância para o crescimento da nossa mensagem. Então vamos lá, sem muitas delongas. Jeremias no capítulo 2, no versículo 8, Jeremias ele profetizava uma palavra de Deus, mas junto com Jeremias tinha outros profetas que também profetizava em nome de Baal, que eram os deuses inúteis. Então nós vemos aqui que apesar das reformas que foram executadas pelo Ezequias, que era o rei Ezequias, e também pelo rei Josias, o povo de Judá com frequência voltaram ao secretismo religioso. Eles realizavam rituais adorando divindades de Canaã. Os profetas associados a esse secretismo, eles profetizavam, meus queridos irmãos, em nome de Baal. Eles consultavam oráculo diante dos ídolos. E quanto mais esses profetas aprofundavam nessa prática pecaminosa diante do Senhor, mais aplacava a ira de Deus. Então, nós vemos que Jeremias ele chega a demonstrar na sua mensagem, Jeremias 2, no verso 10, ele fala sobre uma ilha, que era uma ilha, era ilhas, não era uma ilha, era várias ilhas. Ilhas de Quetim, que ficava no litoral de Chipre. Quetim, ela é mencionada no quadrado da origem das nações, né, que também é retratado em Gênesis capítulo 10, com os descendentes de Jafé, que no grego significa Júnia. Então, esse associado, ele se dava ao mar Ageu, que ficava ao lado do leste do mar Mediterrâneo. Quetim provavelmente era um termo hebraico que para Quetinho, que era perto atualmente da Lanarca, do litoral do centro-sul de uma cidade de Chipre. Mas é mais provável que se designasse essa ilha, era a ilha toda, né? Que era a ilha toda com várias ilhas. Era uma localização, uma localidade da Idade do Bronze. Na época de Jeremias, o termo Quetim provavelmente era uma referência que vinha da Grécia ou de um lugar distante, de um modo geral. Nós vemos aqui que o Ostracos, que era da Arábia, que era Arade, ele se remontava no 7º século e ele citava, ele tinha uma maneira de profetizar ou dizer individualmente sobre essa ilha de Quetim,
que tinha nomes grego, provavelmente, que se tratava de comércios. Era comercializado vários tipos de ouro, de prata, de incência, de mirras, né? Então aqui era considerado cipriotas. Aí ainda no 10, ele cita o que Salomão citou, Quedar. Quedar, que era o segundo filho de Ismael. Ismael é o filho que Abraão teve com aquela egípcia Agar, né? E o nome desse menino, do segundo filho, ele chamava Quedar. Está em Gênesis capítulo 25 e no versículo 13. Era um nome de uma tribo ismaelita que floresceu no 8º ou no 4º século antes de Cristo. A tribo, ela é mencionada aqui no texto como assírios e também como babilônicos. Com Quedar, que era esse filho de Ismael, os nomes próprios dos quedaritas, eles parecem ser relacionados ao ramo sul das línguas semitas, que eram os filhos de Sem. Aqui Sem, ele tinha seus povos também, suas tribos, que estava radicado na península da Arábia, e com frequência ele se dirigia-se ao levantar repassando pelo Monte Sinai. E os quedaritas, que era da família de Ismael, ou seja, da família de Agar, eles viviam no deserto do leste. Enquanto o povo de Quetim habitava nos limites ocidentais do mar, esse povo vivia no deserto. Por que o profeta Jeremias começa a citar esses povos? Porque esses povos eram povos que tinham muita influência com estatuetas, com imagem, com adorações falsas paganistas. Então, esses povos foi colocando no coração dos homens e mulheres que tinham um vínculo, um pacto, uma aliança com Deus, e isso ia sendo como uma erva daninha, estava esparramando na nação. Então, Jeremias, ele fala ali, em Jeremias 2:11, ele fala que as nações estavam trocando os seus deuses no Oriente Próximo. Né? Por que estava trocando? Porque eles já tinham Deus. Eles já tinham um Deus forte que tinha tirado eles do Egito com braço forte. Né? E devido à infiltração de elementos estrangeiros, muitas nações se acrescentavam deuses nos seus panteões. E além disso, o nome desses deuses sofria ligeiras alterações. Com o passar do tempo, mas o conceito de uma nação trocar os seus deuses por outro Deus ou por outra divindade era uma ideia estranha no Antigo Oriente Próximo. O verbo possivelmente traz a ideia de barganhar. Nesse caso, não se refere a uma simples troca, mas uma negociação por algo maior. Então, quer dizer, esses quedaitas e os que habitavam na ilha de Quetim,
eles tinham condição favoráveis, porque eles tinham grandes coisas nos seus depósitos, tipo ouro, tipo bronze, tinha prata, diamante, essência, eles tinham madeira boa de cetim, eles tinham muitos benefícios, né? E o povo de Israel, ou seja, de Judá, cresceu nisso que eles tinham e começou a trocar Deus por benefício. Irmãos, nós não estamos longe disso não. Na nossa época agora, nós vemos que as pessoas, elas vêm para a igreja na época da dificuldade, na época da aflição, na época que elas estão vivenciando dores, percas, tragédias, decepções. E Deus, com toda compaixão e misericórdia, cura sim essas pessoas que se recorrem a Ele. Mas depois que as pessoas são curadas, elas se encaixam na vaga de emprego, arrumam um relacionamento, ou compram um carro, uma moto, um apartamento, algo que toma no coração dela o lugar que deveria ser só de Deus, né? Jeremias, então, ele começa a profetizar aqui, soltando toda a ira que Deus estava planejando para eles e em cima deles. Jeremias capítulo 2, versículo 13, o Jeremias já começa a chamar eles de cisterna rachada. O que é cisterna rachada? É uma cisterna que a água vaza e só fica o lodo. Quando você vai procurar água, você desce lá à noite, o balde achando que vai vir cheio de água, ele vem cheio de lodo, cheio de podrequeira, coisas perdidas, bicho que cai ali morre, barata, lodo, rato, né? E fica aquele barro fedorento. Jeremias estava chamando o povo disso. Cisterna rouca, cisterna rachada, né? E geralmente essas cisternas, elas eram construídas com pedras de calçadas, né? E essas pedras, elas calcariam em colinas. As pessoas revestiam o interior delas com a mesma massa grossa de calcinado que armazenava. Quando ela armazenava a água, mas era água de chuva, mais braba, avançando e ficando argilosa, né? E os agricultores sem acesso a esse essencial, eles perdiam também a qualidade de vida, porque não tinha como coar as plantas, não tinha como alimentar os seus gados e dar água para os gados e também ter vida, porque na ausência da vida, a morte se faz. Sabemos que 70% do nosso planeta é água, e se faltar a nossa água, só Jesus na nossa causa, né? Então, Jeremias estava aqui referindo uma cisterna rouca. E no 15, Jeremias ele já traz uma metáfora que ele fala de um leão. Eu estava comentando aqui sobre o leão, e Jeremias fala de um leão, que esse leão, provavelmente essa figura representada era a Síria, com os assírios que, como leões, eles devoravam a cidade, devoravam as terras, e qualquer número de acampamentos militares que a Síria estava sendo aludido aqui, os assírios, eles tinham estátuas de leões. Esses leões dos assírios eram leões alados, com a cabeça de homens, nas portas de muitas das cidades da Síria, né? Ele estava demonstrando que a ferocidade deles era de leão, e que esse leão agora estava pronto para atropelar o povo de Israel.
Meus amigos, se você for pesquisar sobre as 10 tribos de Israel, que foi levado pela Síria, nunca mais você vai ver falar de Israel. O que permaneceu foi as 2 tribos do reino de Judá. Porque as 10 tribos de Israel desapareceu lá na leva da Síria. E essa é uma referência que fala em Jeremias 2,15, que ele fala que esses homens, eles queimaram a cidade. Que essa é uma referência das campanhas específicas e diversos governantes da Síria que dirigia-se aos levantes, inclusive o rei da Síria, ele chamava Tigrates, que era Tiglat-Pileser, que era o terceiro. Essa invasão ela se deu em 545 ou seja, 745 até 727 depois de Cristo, não antes de Cristo. E depois veio o rei chamado Salmanasar, que era o Salmanasar, que ele reinou de 727 até 722 depois de Cristo. Aí quando ele morreu, veio um mais mal do que ele, chamado Sargão II. E esse Sargão II era muito cruel. Cada um mais cruel do que o outro. E ele reinou de 721 até 705. Em 705 esse rei morreu e levantou um outro chamado Senaqueribe, que todos conhecem aí, que também era o rei de Nínive. Ele reinou de 705 até 801 antes de Cristo. E depois que esse Senaqueribe morreu, veio um outro chamado Azar-Adom, que esse outro rei, ele reinou de 681 até 668 antes de Cristo. E visto, meus irmãos, que os assírios, eles não tinham a intenção de ocupar essa cidade, as suas pátrias, porque eles queimaram a cidade, a fim de dar um alerta sobre o preço que pagava, que não se dispunha aquilo que eles tinham ganhado de Deus. Aquilo não era negociável, porque se tinha algum valor, era para eles, não era para o inimigo. Tem coisas que Deus coloca na nossa vida que para nós é valoroso, mas o inimigo, ele luta para nos tirar tipo a nossa coroa, mas ele não luta para tirar ela e colocar na cabeça, não. Ele só quer ver nós desfavorecido da probabilidade de salvação, da probabilidade de vitória. É isso que o nosso inimigo quer. Ele não quer sentar no banco que nós estamos sentados. Ele quer ver nós no chão, caído, derrotado. E foi por isso que Jesus Cristo veio. A palavra de Deus fala que o inimigo, ele peca, o diabo peca desde a fundação do mundo. Mas a palavra também diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, nós vemos que Jeremias, ele fala em Jeremias capítulo 2, no versículo 16, ele fala também sobre marfins. Esses marfins era a residência dos primeiros reis egípcios. Muitos judeus, e bem como os fenícios, de acordo com Heródoto, que foi o que eu falei no primeiro, que era o rei, eles fugiram para lá
durante a invasão de Babilônia. Quando Babilônia invadiu a terra de Jerusalém, eles fugiram para esse Marfins, que se deu em 587 a.C. E tem sido identificado, a atual localidade da Matirenia, que ficava a cerca de 24 quilômetros do sul de Cairo, na margem do oeste do rio Nilo. A cidade havia estado em um declínio, que esse declínio ele começou de 1000 antes de Cristo, entretanto, e foi o restante desse declínio, houve uma restauração, uma restaurada pelo a 25ª dinastia, que se tornou principal residência dos egípcios no 7º século antes de Cristo. E provavelmente também foi a residência dos reis da 16ª dinastia. Para mais informações, nós temos que permanecer estudando o livro de Jeremias, porque aqui no capítulo 16 não fala só de Marfins, fala também de Táfnis. Táfnis, tá vendo, irmãos? É uns negocinhos assim que a gente precisa conhecer e saber o que significa, né? Táfnis aqui era um posto avançado de região do leste da delta do rio Nilo. Ele ficava na fronteira do Sinai e era conhecido como Dafne. Esse Dafne, pelos gregos, habitava no posto avançado como mercenários. Até o 7º século, os historiadores gregos, que eu falei dele, que ele é muito famoso, o Heródoto, ele afirmou que Dafne era um dos 3 postos avançados e estabelecido pelos egípcios para frear a invasão da Síria, que talvez os judeus eles tinham fugido de Babilônia e tinham feito uma parada ali no início do 6º século antes de Cristo. E Jeremias continua falando, e ele fala de coisas a mais. No 2 de Jeremias, no versículo 16, ele fala assim, ele fala sobre rapar o crânio. Jeremias está falando sobre rapar o crânio. Rapar o crânio é uma versão assim que a gente fica por entender, porque a gente tem a cabeça, com os cabelos. Que ele está falando rapar o crânio, então significa que esse corpo então estava sem vida, eles estavam rapando o osso, no nosso modo de entender. Porque ter cabeça rapada no Antigo Oriente, embora nem sempre indicava que se tratava de um escravo ou de um subordinado, porém o termo hebraico traduzido aqui para rapar é problemático, porque há pouco acordo sobre esse significado. Seria tipo uma punição. O Jeremias capítulo 2, versículo 18, Jeremias ele fala sobre Sior e fala sobre Nilo. Sior provavelmente é o nome hebraico das águas de Eros. Esse Eros aqui era uma divindade. A divindade que recebia uma identidade de um falcão
e ele era um falcão do Egito. Embora provavelmente ele fosse um braço na região nordeste da delta do Nilo, a sua localidade ficava incerta. Alguns estudiosos eles têm associado Sior como um ribeiro do Egito, é o primeiro braço das águas que havia seguido o sul da Palestina para o Egito. E no livro de Jeremias é rico desses rios, porque no 18 ainda fala sobre o rio Eufrates. Nas escrituras, muitas vezes o rio Eufrates é designado como rio. Já no Jeremias capítulo 20, Jeremias 2, versículo 20, Jeremias começa a citar sobre monte elevado, árvore verdejante, como lugar de prostituição. Então, para a gente entender isso, a gente tem que focar no estudo da palavra, que envolve um livro de Jeremias. Porque essa parte dos rios era parte de fertilidade do santuário dos cananeus. Ali ficava localizado um lugar que era para execução. Era no alto dos montes ou no baixo dos diversos tipos de árvores. Então, no monte ou debaixo das árvores acontecia diretamente esse trabalho de execução. E muitas das vezes a vítima era injustiçada e abusada pelos cananeus, pelos felícios, né? E essas árvores eram carvalho, alamo, terebintos. E os rituais sexuais dedicados a cada deus da fertilidade também são mencionados aqui em Oséias, capítulo 4, versículo 13. Tinha uma deusa chamada Azera, que retratava na iconografia de Israel com as árvores utilizadas. Então, eu posso entender que Israel começou também a envolver com essa prática. Jeremias 2, versículo 22, Jeremias fala sobre soda sabão. Quem não sabe discernir o que é soda de sabão, o termo traduzido por soda refere-se a um derivado de carbonato de sódio, que provavelmente era importado do Egito. O sabão ele era feito a cinza de uma planta nativa, e eles juntavam a planta nativa com a soda e fazia aqui o sabão. E Jeremias 20 e 23, Jeremias começa a citar sobre os Baalins. O emprego do plural aqui para Baal refere-se muitos centros culturais de Baal existentes na prática dos cananeus, que era a cidade da Cananeia. E em outra palavra, havia Baal para cada cidade. Cada cidade tinha um Baal diferente. Tiro de Sidom e Gate. Era uma série de nomes de lugares do Antigo Testamento que contém o elemento Baal. Baal Zephon, Baal Peor. E isso supõe-se que significa Baal de Peor ou Baal de Zephon. Baal significa Senhor, que ocorre um nome de um indivíduo que eles consideravam divino. Desde o século XVIII, antes de Cristo, os nomes próprios para os amoreus de Mari. Alguns estudiosos apresentam o exemplo do nome
que remota ao final do terceiro milênio. À volta do século XIV, o título era usado pelos egípcios para referir deuses da tempestade. O nome também, evidentemente, no texto aqui, é de Alalaca, ou de Amarnaca, ou de Aguri, com o nome próprio dos deuses da tempestade, Haddad, Baal. Era também um deus, uma divindade dos amoreus, que era uma divindade da fertilidade. E era um deus que morria no inverno e ressuscitava na primavera. Na mitologia de Ugarte, a morte é que ele retratava como um combate contra Ian, que era um deus do mar. A morte, as suas consortações são Anote e Astarote, ou Astarte, que eles se confrontavam entre eles em troca de espaço de atuação. Aí no versículo 23 e 24, Jeremias fala de outra metáfora, de camelo e de jumenta. A camela e da jumenta. Camelos jovens não são animais confiáveis, Eles são trotão, eles trotam, não servem para montaria, porque eles são agitadas. E é arriscada dessa forma, dela sair desordenada com aquele que está montado. E ele fala também da jumenta, quando está no cio, ela age de uma forma quase violenta e persegue o macho, assim como Israel correria atrás dos Baalins. Tá vendo? Como é que a ligação do Senhor é perfeita? O Senhor usa até a natureza para demonstrar a corrupção humana. Porque no versículo 27 do capítulo 2 de Jeremias, ele começa a falar de madeira. Ele fala de pai de pedra. E ele fala também de mãe. No caso da árvore, era uma imagem de Azera. Era uma divindade feminina. E um símbolo masculino, que era o do Deus Luz. Portanto, os israelitas estão completamente confusos em relação ao seu culto. É difícil determinar se o texto está referindo-se ao modo geral do culto politeísta ou da especificação do símbolo da fertilidade. Porque no 28, capítulo 2 de Jeremias, ele continua falando de deuses tão numerosos como a cidade. Tanto de cidade que tinha, porque era vilarejos, e eram muitos que nem figueira braba no pasto. Os diversos panteões, que eram os deuses reis, os deuses chefes, da maioria dos povos antigos do Oriente Próximo, eles incluíam centenas de vezes as milhares de deuses também. Jeremias aqui ele está afirmando que os judeus eles não são diferentes dos seus vizinhos politeístas. Eles também, era comum que a cidade tivesse divindade. E essa divindade padroeira, E o modo dos deuses multiplicar aqui, à medida que a cidade se desenvolvia, à medida que as pessoas cresciam, a prática dessa idolatria, a prática dessa adoração também crescia no coração do povo. Então, Jeremias 2:36, Jeremias
decepcionado com o Egito, né? Fala, decepcionado com o Egito e com a Síria. Mas não era o Jeremias que estava decepcionado, era a nação. Não se sabe ao certo se Jeremias está referindo um evento específico a essa nação, de um modo geral. Porque por volta de 732 a.C., tanto Judá quanto Israel havia entrado em um relacionamento de vassalagem com a Síria. Porque o Israel começou também a dar vassalo. Israel começou a fazer parte dessa crueldade. Porém, no final, a Síria não protegeu os seus vassalos, mas destruiu como Israel fez em 721 a.C. com Judá. E em 701 a.C., o Egito, e por sua vez, eles foram colocados para fora. E também incapaz de proteger os seus vassalos do poder da Síria ou dos outros reinados do oeste asiático. E sendo assim, nenhum reinado pode ofertar ou oferecer a segurança ou a proteção que Judá estava buscando. Agora pensa, eles estavam envolvidos com tanta imoralidade, com tanta impureza, com tanta obstinação. Eles envolveram com as nações inimigas pagãs. Eu não sei se é medo ou se era opressão, mas eles faziam o mesmo que as outras nações faziam. Por isso, meus irmãos, que Pedro chega a dizer que sede santo em toda vossa maneira de viver, como o santo é o seu Senhor. Porque o homem que se dedica a Deus para fazer a obra de Deus e que quer morar com Deus, ele tem que se separar, ele tem que se exclusivizar, ele tem que ser separado. Malaquias, capítulo 3, 18, Malaquias fala que verei outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui nós não estávamos havendo diferença. Essa era a pesada mensagem que Jeremias soava no ouvido do povo. Mas como o povo já não tinha mais temor de Deus, eles perseguiam com ferocidade o profeta de Deus. Então aqui Jeremias põe a mão na cabeça. Jeremias 2, versículo 37, Jeremias, ele fica tão desesperado, ele fica tão sem direção, ele fica tão sem o que falar, que ele coloca a mão na cabeça como tipo dizendo assim, Deus, eu não tenho mais o que falar, eu estou desesperado, porque essa situação, ela se agrava demais. Nós vemos aqui que o gasto de colocar as mãos na cabeça era um sinal de tristeza, era um sinal de luto, porque no Oriente Próximo foi ilustrado por uma figura de mulheres de luto na sarcofanação dos fenícios e também de Airão, que era o rei de Biblos no século XIII. A lenda egípcia dos dois irmãos também descreve que esse gesto que Jeremias fez é como uma demonstração de luto. Então o que Jeremias estava falando? Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para essa geração rompida, mas eu, olhando como profeta do Senhor, eu estou de boca aberta, porque eu só vejo morte, eu não vejo solução, eu não vejo capacitação. Eu estou sem força. Aqui finalizo o livro de Jeremias, capítulo 2, e eu quero dizer que o estágio que Jeremias enfrentou aqui no 2 foi um estágio muito complicado.
Porque Jeremias ele andava debaixo das árvores, dos arbustos. Tinha pessoas cometendo sexualidade forçada, como se fosse um sacrifício para os seus panteão grego, para os seus panteão aramaico, para os panteão de todas as nações, porque eles serviam os deuses de todas as nações. Por exemplo, se surgir os Deus agora, Israel falava, esse aí também vai ser o nosso Deus, vai entrar para a coleção. Então, irmão, um caso sério. Né? E hoje nós estamos vivenciando um dia semelhante. Né? Tem muitas pessoas envolvidas com o Deus Criador. Mas nem sempre os que se envolvem com o Deus Criador estão no caminho certo da criação original. Porque tem pessoas que querem servir a Deus do jeito delas. Elas querem servir da maneira delas. E Deus não quer assim. Deus tem exclusividade. Deus quer que a gente nos reservamos. Deus quer que a gente priorizamos Ele como Senhor da nossa vida, da nossa história. E quando nós entendemos o centro da vontade de Deus, ela vai soar para nós boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Aqui eu finalizo o meu comentário de Jeremias capítulo 2 e a parte, porque na sequência eu estarei falando 3. E assim nós vamos sucessivamente até acabar o livro. Fiquem todos em paz, que a glória e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sua referência, em nome de Jesus.